Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o nosso brado de paz e de amor à vida, iniciando sempre o programa Viver é Melhor para que nós possamos cuidar da saúde do nosso espírito, da nossa mente, dos nossos sentimentos e também, claro, cuidando sempre da saúde do nosso corpo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viver é Melhor, aqui pela Boa Vontade TV. No programa Viver é Melhor de hoje, nós vamos falar sobre anemia falciforme. Numa entrevista com o Dr. Elísio Sequia, hematologista, conversou com Juliane Nascimento, aqui na cidade de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos conferir as informações. Desde já você pode participar com a gente pelo telefone 0310 07 940. 0310 07 940. Colocar o seu nome dos seus familiares e amigos na Sagrada Corrente Ecumênica de Orações da Boa Vontade TV. Logo mais, uma prece dedicada ao seu coração. Participe! Mande também as suas dúvidas e sugestões ao programa Viver é Melhor pelo e-mail do nosso programa, que você consegue acessar através do portal boavontade.com/tv. E já que falamos sobre a nossa reflexão do dia, lembrando da saúde que nasce no respeito, nós trazemos aqui um importante ensinamento do irmão Paiva Neto, que nos lembra, todos nós temos essa essência divina que o Pai Celestial coloca em todos nós. Nascemos vitoriosos e nascemos para vivermos em sociedade, para juntos conquistarmos o progresso. E assim o irmão Paiva Neto nos ensina, texto que você acessa através do blog paivaneto.com. Todas as criaturas de boa vontade, a partir do extraordinário exemplo de Jesus, tornam-se capacitadas para pegar até mesmo da dor e com ela alavancar a coragem, alcançando a vitória prometida por Ele aos que perseverarem nas suas palavras, conduta e obras. Então, quem são essas pessoas de boa vontade, criaturas de boa vontade? São aquelas que, a partir do exemplo de Jesus, segue perseverando nas palavras do Cristo, na conduta dele e também nas suas obras, buscando melhorar-se todos os dias, entendendo que quando a gente respeita o próximo, a gente faz um bem, traz saúde, não só para a nossa vida, porque passamos a conviver melhor com as pessoas, a compreender que as diferenças existem para agregar, para sermos tão múltiplos num planeta que não existe para ser uma única coisa, né? A gente não vive só da tecnologia, a gente não vive só do arroz ou só do feijão, a gente não vive só da família. A gente precisa aprender a se alimentar de forma balanceada, buscando outros recursos alimentares. A gente vive em família, convive com familiares para além do pai e a mãe ou dos irmãos. A gente vive em sociedade. A gente vive num tempo em que a tecnologia ela é importante para agregar conhecimento, para que a gente possa ter mais facilidade, mais comodidade em diversas coisas. Mas é necessário a gente lembrar que não vivemos só nas máquinas, precisamos conviver uns com os outros. Isso promove saúde social. E sobre isso falaremos mais aqui no programa Viver é Melhor de hoje, que também traz uma entrevista importantíssima sobre anemia falciforme. A Juliane Nascimento conversou com o Dr. Elísio Sequia, hematologista, especialista em hematologia e hemoterapia pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Ele é mestre em epidemiologia aplicada à hematologia pela USP, a Universidade de São Paulo.
Também é diretor científico do Hemocentro São Lucas, doutorando em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor-presidente do IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa São Lucas. Vamos acompanhar. A entrevista de hoje do programa Viver é Melhor é sobre anemia falciforme. Para conversar com a gente sobre este assunto, no estúdio estamos com o doutor hematologista Elísio Sequia. Seja muito bem-vindo ao programa Viver é Melhor, doutor. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade de podermos conversar sobre esse importante tema que atinge tantas pessoas no nosso país. Sim, doutor. E para começar, explica para a gente como é constituído o sangue. Sim, o sangue ele é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes no nosso organismo. Ele é produzido na medula óssea, através de células-tronco que estão presentes. Medula óssea são o tecido que está dentro dos ossos grandes do corpo humano e ele produz, então, esses glóbulos vermelhos que são responsáveis pela circulação tanto de oxigênio e nutrientes, e esse glóbulo vermelho ele é constituído por uma proteína chamada hemoglobina, que permite justamente ao glóbulo vermelho exercer essas funções. E anemia falciforme é a alteração nesse glóbulo vermelho? Isso, anemia, ela é chamada anemia falciforme por ser uma doença hereditária, determinada geneticamente, transmitida dos pais para os filhos e pelas gerações seguintes, ela provoca a anemia justamente porque essa alteração genética modifica a hemoglobina, que é a proteína dentro do glóbulo vermelho. Em vez de a gente produzir a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, que gera um glóbulo vermelho esférico, né, redondo, a presença de um outro tipo de hemoglobina chamada hemoglobina S, produzida a partir dessa mutação genética, gera um glóbulo vermelho que, numa situação de baixa oxigenação, ele altera o seu formato, assumindo um formato de meia-lua. O pesquisador que descobriu essa anemia nos pacientes que estavam com essa sintomatologia, com sintomas de anemia, ao examinar no microscópio e identificar esse glóbulo vermelho em forma de meia-lua, ele batizou essa anemia de anemia em forma de foice, porque ele achou que o formato do glóbulo vermelho lembrava o formato de uma foice. Então, o nome no Brasil conhecido como anemia falciforme é anemia em forma de foice. Tá, e por que essa doença, doutor, atinge principalmente a população afrodescendente? Muitos anos atrás, existiam na população africana, eles enfrentam um problema seríssimo que é a malária. A malária, ela infecta o glóbulo vermelho, né? O micro-organismo causador da malária, na verdade, né? Ele infecta o glóbulo vermelho e essas pessoas acabavam morrendo. Quando ocorreu uma mutação que gerou a produção de um glóbulo vermelho diferente, contendo uma hemoglobina chamada hemoglobina S, essa população ela passou a ser resistente à malária. Então, na verdade, essa mutação para as populações da África foi boa, porque as pessoas que portam alguns glóbulos vermelhos com esse traço falcêmico, elas acabam não desenvolvendo a malária. Elas são mais resistentes e têm maior chance de sobreviver. Como houve uma grande migração, né, historicamente, de populações de origem africana para o Brasil, as pessoas que tinham essa característica vieram para o Brasil e, a partir daí, com a miscigenação, foram surgindo várias pessoas que herdaram essa característica. Por isso a incidência em grande parte do Brasil, como na Bahia, né, doutor? Isso. Do ponto de vista das estatísticas, né, a presença
de casos de pessoas que herdaram essa característica genética de algum ancestral de origem africana representa hoje, anualmente, em torno de 200 mil pessoas ou 200 mil crianças que nascem com traço falcêmico. Essa estatística é baseada em análises do teste de pezinho, né? E se a gente for pensar que a doença ela acontece quando nós herdamos a característica genética do pai e da mãe, aí nasce uma criança com anemia falciforme, doença. Sim. Uma coisa é ser portador de traço falcêmico, a outra é ser portador da doença anemia falciforme. A doença ela vai ocorrer quando nós herdamos a característica de ambos os genitores, do pai e da mãe, né? E nesse caso, baseado nessas estatísticas, em torno de 3.500 crianças por ano nascem com anemia falciforme doença. Então, é uma doença importante no nosso país. Tá certo. E nós vamos voltar daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre os sintomas dessa doença, anemia falciforme. Daqui a pouquinho nós daremos sequência a essa entrevista de Juliane Nascimento com o hematologista Dr. Elísio Sequia. O programa Viver é Melhor indo para um breve intervalo, você participando com a gente pelo telefone 0310 07 940. Até já!